ele é apenas um estado mental, então assim, ele é a base, apenas a sola do nosso sapato para caminhar e às vezes não se ferir tanto os seus pés com, no caso, a frustração. Mas você parando para pensar bem, você vai compreender que o soltar, ele é um processo, vamos dizer assim, que tem um fator imprescindível para você conquistar os seus objetivos, os seus ideais. Quando a gente fala em soltar, nós falamos assim, qual a melhor forma de soltar? Eu começo sempre dizendo, aceitar. Aceitar que você ainda não está nas condições que você deseja. Aceitar que ainda existe uma batalha, um caminho à frente. Aceitar que a realidade, às vezes, do outro ele já conseguiu, mas que é um processo que, então, é real, então você também pode atingir algumas metas na sua vida, conseguir algumas coisas. Mas quando diz soltar, você pressupõe que é algo que está te incomodando. É algo que não está ainda trabalhando essa possibilidade de atingir as metas que você deseja. Então algo impede. Algo impede você de atingir esses objetivos. Então, se nós escalássemos o poder de soltar em fases, né, nós iríamos trazer assim: a primeira parte seria aceitar a sua realidade. A segunda seria aceitar a realidade do outro. A terceira é que você precisa mostrar para o universo que você aceitou a sua realidade existencial. E que também você aceita do universo as milhares de possibilidades, as infinitas possibilidades que o universo pode proporcionar para você. E olha que são muitas possibilidades, muitas, milhares. E das mais diversas formas, porque quase ninguém fala disso, né? Então soltar é, vamos dizer assim, é acabar com a angústia e a frustração que existe dentro de você. Que você não precisa ter dentro de você. E que se você carrega isso ainda, isso está te impedindo de ver as coisas como elas deveriam ser. Porque funciona mais ou menos assim. Você carrega formas arquetípicas mentais dentro da sua cabeça. Tais formas às vezes não condizem com a realidade que você tem, que vamos dizer assim, usufruir. Por exemplo, você diz assim, eu quero uma caminhonete. Ah, mas tem que ser uma caminhonete HR-V. Não, ela tem que ser branca ainda. Mas aí o universo, de alguma maneira ou outra, lá na frente coloca uma HR-V para você. E você diz assim, não, eu não quero uma HR-V preta, eu quero uma branca. Mas para o universo, o que ele compreende é assim, não é a sua vaidade. O que ele compreende é a sua vontade e necessidade de usar aquele carro porque ele tem um conforto, porque ele produz alguma possibilidade de você conseguir atingir e chegar aonde você quer. É apenas um carro, né? Mas então o universo dá uma Grand Blazer para aquela pessoa e ela simplesmente não aceita porque ela não gosta da Grand Blazer. E ela não compreende que o processo que está embutido ali dentro dela, dentro daquele processo de conquistar, está justamente o soltar essas amarras que criam, estabelecem conceitos limitados dentro de você. Conceitos que são de certa forma assim paralisantes. Ele bloqueia outras aberturas e possibilidades que pode acontecer com você. Sim, pode ser qualquer uma delas, né? Então, porque o processo, às vezes, que o universo entende quando você diz assim, eu quero uma HR-V branca, ele entende um processo que você quer de purificação, porque branco simboliza paz, purificação, limpeza. Então, ele vai te conduzindo por um processo de vida a que você tenha purificação, a que você tenha limpeza, a que você tenha uma organização na sua vida. E às vezes isso não tem a cara da HR-V. Às vezes isso entra como uma Grand Blazer branca na sua vida. Mas você não diz assim, né? Você prefere viver a frustração, você se agarra àquela frustração e você não solta. E talvez esse seja um dos nossos maiores defeitos, né? Outra coisa é a questão do delay.
quando a gente deseja alguma coisa e a gente se dá conta de que ela irá demorar, a gente começa a ter um comportamento de frustração. Um desejo de frustração dentro de nós nos instala e dizendo, isso vai demorar muito, mas eu vou ter que juntar tanto dinheiro, vai demorar demais para mim atingir esses objetivos. Se você não soltar o tempo das suas mãos, o tempo não irá trabalhar a seu favor. Pelo contrário, ao sentir que o tempo lhe atrapalha, você desenvolve mais essa sistemática de sentimento de frustração. E o que acontece? Você cria de novo essa imposição, né, esse bloqueio do universo na sua vida. Você se lembra que eu falei da flor? Né? Que eu tenho um desejo, mas eu crio, através do meu desejo, uma possibilidade de que outras coisas à minha volta aprendam, usufruam comigo. Eu me coloco como instrumento de alguma coisa para a vida das outras pessoas. Então, naturalmente, se eu me torno esse instrumento e a minha importância aumenta para o universo, eu me torno imprescindível em alguns aspectos para o universo passa a me dar possibilidades para que os meus planos, os meus sonhos se realizem. Porque, de certa maneira, ainda que ele me dê algumas coisas, como uma HRV branca, eu ainda assim consigo usar essa HRV para fazer palestras, para dar seminários, para dar consultoria. Eu consigo ir nos lugares, as pessoas... isso me impede de que eu viaje e seja feliz ir na praia com essa HRV? Não, não. Mas quando eu digo assim, eu quero uma HRV, e aí eu digo assim, porque eu quero ir para a praia, porque eu quero passear com a minha família, eu quero ir em jantares noturnos, eu quero ir com um carro decente, apresentável, né? Então eu só penso em mim, só imagino para mim. Pode ter certeza, muitas pessoas que têm tais objetos é porque o universo, de certa forma, conseguiu ver neles algum aspecto da flor. Algum aspecto dessa atração. Ou seja, que ali ele conseguiria alguma forma de, como a abelha que vai ali e coleta o mel precioso para a rainha, para a colmeia, para também a continuidade de sua descendência. Para o universo, às vezes, é a continuidade da harmonia entre os homens, para que mais famílias consigam. Ou seja, uma pessoa vira empresário, é para quê? Se não é para ajudar outros pais de família a ter o seu emprego, e com isso ajudar as suas famílias a prosperar e a crescer. Né? Será que o universo dá realmente alguma coisa de graça para alguém? Mas essas pessoas, de certa maneira, eles aprenderam a soltar de um jeito que outras pessoas não. Às vezes de forma inconsciente. E existe o soltar inconsciente. E, aliás, graças a Deus que existe. Porque nós conseguimos fazer coisas graças a essa questão. Justamente essa questão de conseguirmos ir soltando. Isso não dá em nada. Isso não vale a pena. E aí você vai soltando algumas coisas. Então você vai aceitando que aquilo não é o momento, que não é a hora, mas tais desejos internos, nutridos de forma correta, irão se tornar realidade. É isso que você tem que entender. Você vai fazer com que seus desejos se tornem realidade, cedo ou mais tarde. Mas isso é um ponto que, vamos dizer assim, nós trabalharíamos só com as possibilidades da lei da atração. Né? Mas hoje eu quero falar assim, se já aconteceu com outros, por que não pode acontecer com você? Se já aconteceu com outras pessoas, por que não aconteceria com você? Então chegou a hora de eu falar o porquê que algumas pessoas conseguem e outras não. Quando eu falei de soltar inconsciente, você vai compreender que assim, o soltar inconsciente, ele é quando nós colocamos a nossa atenção finalmente num foco, num objetivo na nossa vida, e com isso a gente consegue criar uma atenção, um foco numa direção e ir se esquecendo de outras bobeiras e mazelas que a gente carrega no dia a dia. Tais como eu falei sobre sentimentos de frustração, que a gente carrega frustrações constantes dentro de nós
e que de certa maneira a gente ainda não sabe trabalhar muito bem essas frustrações. Chega uma hora que você precisa realmente trabalhar essas frustrações. Isso é muito importante para você, porque é um processo do qual você tem que se livrar, passar por essa fase. E aí, quando você desenvolve uma atenção plena, um foco forte num objetivo, você vai naturalmente esquecendo de várias coisas, porque você já não tem mais aquele tempo. Você consegue entender que, por exemplo, o seu projeto, ele é como uma semente. Você planta na terra, mas se você ficar jogando água demais, o que é água? É se lembrar demais do que você tem que soltar, é se lembrar demais do que você quer. E você esquece que existe um tempo e que você tem que aceitar o tempo. Soltar também simboliza aceitar o tempo, o que o tempo favorece, o que o tempo não favorece. E assim é. Por mais que você se machuque ou quebre uma parte do seu corpo ou fique doente, o seu corpo irá tratar, se curar. Mas ele tem um delay, um tempo. E você tem que aceitar que você vai ficar tantos dias de recuperação. Assim o médico diz. E assim, se você fizer direitinho a recuperação, aquele repouso, a tua energia ajuda a acelerar aquele processo e recuperar mais rápido. Mas é necessário soltar logo o desejo de querer andar agora, de pular etapas. Porque se você pula etapas, você vai voltar lá porque não vai curar direito. E talvez seja pior, depois tem que fazer uma correção daquilo que não foi curado da maneira correta. Então, quando nós falamos sobre esse processo do soltar, você talvez nunca tenha pensado nesta parte, de aceitar o tempo, aceitar as coisas como elas são. Assim como também a semente tem que ser colocada no solo correto, que é a mente correta. A semente geralmente simboliza ideia, né? E que uma ideia, às vezes ela não pode ficar sendo, toda hora eu vou desenterrar a terra e vou ver essa ideia, sabe? Não deixar ela criar, eclodir, germinar da maneira correta. Encontrar aquele repouso que precisa. Que aí eu entro muito nos aspectos aqui no canal da maquete pessoal, né? Na área de membros, né? Eu trabalho muito essa questão. Mas é um ponto que você tem que levar em consideração. Que existe o soltar inconsciente quando você foca num ponto e você vai diluindo as outras coisas. Quanto mais tempo aquilo que você desejava antes fica ali num canto, mais ele fica sendo lapidado. Né? Porque nesse delay é aquela história, nada pode se materializar muito rápido. Porque nem sempre tudo foi bem pensado, bem refletido. Às vezes você não tem conhecimento de tudo. Né? Às vezes você fala, eu quero uma HR-V, mas você não sabe se realmente é o melhor carro para você. Se é aquele carro que realmente vai lhe ajudar de forma competente a melhorar a sua vida e fazer outras coisas. Às vezes é um carro maior, às vezes é um carro menor. Às vezes é uma outra estrutura que o universo está preparando para você. Mas qual que o universo vai colocar que você tem que aceitar? Afinal, qual é a melhor forma de soltar? É aceitar, em primeiro lugar, o que o universo está dando. A base da nossa sola é a gratidão, do caminhar é a gratidão. É o mais básico de todos. Não se sinta ou não deixe ninguém sentir alguma coisa só porque pratica gratidão. Isso ainda não é nada comparado a todos os processos que uma pessoa tem que fazer para caminhar. Né? E se já deu certo para uns, vai dar certo para outros. Então, atenção plena em seus objetivos, em seus planos. Faça uma boa reflexão. E vá pegando aqueles velhos sonhos que foram deixados de lado porque você aceitou soltá-los no momento. Trabalhe eles melhor. Poxa, pensando bem naquele tempo, olha, uma pessoa daquele jeito não era bom entrar na minha vida naquele momento. Ou naquele momento eu não podia, não tinha nenhuma garagem para guardar e dar o zelo, o cuidado que precisava aquele carro. A minha garagem era pequena e eu não entendi que aquele carro era maior do que os outros. E que eu não tinha habilidade nem para estacionar um carro pequeno, que dirá um carro grande. O universo esperou que eu ganhasse mais experiência de volante, mais prática, para que depois eu tivesse aquele carro lá e dirigisse ele. Veja, o universo também, ele espera um tempo de suas habilidades pessoais para que você possa ter competência para usar de forma digna aquilo que ele vai te dar. Então, qual é a melhor forma de soltar? É aceitar.
aceitar o tempo, aceitar as coisas como elas são, aceitar as pessoas como elas são, mas não perdendo esse grande foco, né, da vida, né, porque tem pequenos objetivos, né? Um HRV, um carro, é um pequeno objetivo. Uma casa é outro pequeno objetivo. E assim sucessivamente, mas você tem a grande meta ousada da sua vida. Pense um pouco nisso. Serenidade profunda em seu coração, eu me torno você.